E agora o assunto é economia. Porque como a gente noticiou no programa Oeste Sem Filtro, o governo autorizou a volta da incidência dos impostos sobre combustíveis. No entanto, para evitar a perda de arrecadação, já que a cobrança será gradual, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, criou um imposto sobre importação de petróleo cru de todas as petroleiras. A alíquota será de 9,2%. A expectativa é que o novo imposto arrecade 6,7 bilhões nos 4 meses em que permanecer em vigor. Ontem, em entrevista coletiva, Haddad negou que vai ocorrer aumento da carga tributária. Acontecerá apenas uma recomposição do orçamento. Tudo que estava represado, nós estamos conseguindo administrar com o orçamento aprovado. Mas a condição para que isso seja sustentável é que a gente consiga ter um nível de receitas, né, compatível com o nível de despesas. E ninguém está falando em aumento de carga tributária. Nós não estamos pensando em aumento de carga tributária. Nós estamos pensando em recomposição do orçamento, do ponto de vista da despesa e do ponto de vista da receita. Cris, a gente comentou aqui da jornada de trabalho criativa, né? Tem a contabilidade criativa e agora a linguagem criativa. Então não é aumento de salário, é uma recomposição do orçamento, segundo Fernando Haddad. Mas é criativo só para inglês ver, né? Só para militante petista idiotizado, desculpe a palavra, mas é isso, só para esses verem. Porque a gente sabe que estamos querendo recompor despesas entradas e saídas de dinheiro, né? Despesas e arrecadação. Eles estão aumentando absurdamente o tamanho do Estado, os gastos do Estado, o rombo do Estado, tá aí a PEC do rombo durante a transição já aprovada, para acertar os conchavos ali feitos pela carreta furacão, né? Os 37 ministérios, os milhares de sindicalistas, todos agora militantes, ativistas, todos já debaixo da asa da mamãe Estado, todos mamando nas tetas do governo, a Lei Rouanet, né? Os milhões para os queridinhos do governo que fazem show na posse, depois recebem primeira-dama no camarote, aquele esquemão, né? Aí isso é equiparar despesa com receita. Tá bom, e aí ele tá falando para quem ali? Ele tá achando que na frente dele tem idiota. Isso ele pode falar no palanque de campanha, isso ele pode falar nos encontros fechados, quando ele tá no meio dos cupinchas, lá no Complexo do Alemão, mas ali para economistas, para empresários, ele tá achando que engana quem? Não vamos aumentar impostos um dia depois de ter aumentado? Como assim? É mais do que contabilidade ou linguagem criativa isso, não é? Ana, esse modelo de taxar exportações aí toda vez que o governo precisa de dinheiro acaba sendo um tiro no pé, né? Não, vai dar super certo, né? Só que não. E o curioso é que estamos vendo também, estamos falando muito, né, da imprensa que mudou agora. A imprensa do Despiora virou agora para o outro lado e sempre tem um motivo e uma razão para defender esse desgoverno. Eu estava vendo as explicações de algumas economistas e jornalistas por que é bom aumentar, né, os impostos sobre os combustíveis fósseis, que é bom para a natureza, que é bom para o planeta, que esse governo petista ele está preocupado, né, com a Amazônia, embora agora no mês de fevereiro foi o maior nível, né, de desmatamento da Amazônia dos últimos anos. E aí você fala, bom, mas espera aí, se eles estão taxando e aumentando os impostos sobre os combustíveis para proteger o meio ambiente, o que acontece, então, a pergunta que fica com o BNDES financiando gasoduto na Argentina, né? Refinarias, planos aí de construir refinarias pelo Brasil. É para ajudar o planeta ou não é para ajudar o planeta? Então, na verdade, quando nós vemos o ministro da Economia aí, né, do nível do Haddad, que saudade do ministro Paulo Guedes, você vê que ele não fala absolutamente nada com nada. É o famoso embromation, né? O Rolando Lero, fica ali falando, tropeçando nas palavras e não diz absolutamente nada. O que nós
temos que prestar atenção nesse governo é que eles têm uma tática tirada das distopias de George Orwell, né, que fala o seguinte: quem controla o passado controla o futuro. Quem controla o presente controla o passado. Ou seja, não basta apenas esconder ou reescrever o passado, tentar mudar a história, o famoso fique em casa se puder, né? Mas agora também eles floreiam as palavras do presente para que os incautos, aí, os distraídos, caiam nessa balela que está sendo esse desgoverno. Isso tudo, Paula, nós estamos apenas 2 meses dentro desse desgoverno. Imaginem como serão os próximos 3 anos e 10 meses. A economia aí que é a sua praia, essa ideia, esse modelo de taxar exportações acaba tirando competitividade também do produto brasileiro, né? Totalmente, Paula. E como eu tenho um mestrado em socialismo e todo o dano que representa o socialismo, porque na Argentina já está há muito tempo fazendo as mesmas coisas que está propondo Haddad. Mas eu tenho uma visão do que Haddad não falou e ele pensou. O que é essa retenção? Se chama retenção às exportações. O nome concreto, economicamente falando, retenções às exportações. O governo retém parte do que o exportador exporta para aumentar a arrecadação. Isso claramente, como você mencionou, tira competitividade. E como estamos falando de petróleo, não estamos falando de uma mesa que pode ter um design diferente, então uma pessoa está disposta a pagar mais. Petróleo tem um valor de mercado mundial. Então, isso pode gerar que diminua a quantidade de exportações de petróleo brasileira, o que gera maior oferta local. E, para mim, aí está o objetivo do ministro que ele não fala. Quando você tem uma diminuição das exportações, a produção não vai parar. Então, isso provoca um aumento da oferta local que pode vir a acontecer, diminuir o preço de venda, que é o que ele está tentando. Mas como precisa, porque gasta muito, e ele mencionou, como a gente tem mais despesas, temos que aumentar a arrecadação, seria mais ou menos a mesma coisa, Paula, que se algum funcionário de qualquer empresa está gastando muito e já fala com o seu chefe e diz, preciso de um aumento de salário. Falam, por quê? Você está produzindo mais? Não, estou tendo muita despesa. Então, preciso que você me aumente o salário, porque como eu gasto muito, preciso ganhar mais. Agora, pode acontecer uma outra coisa, e como eu venho do futuro socialista, vou me antecipar. A Argentina colocou exatamente a mesma fórmula, que não deu em nada. Mas quando você tem uma retenção às exportações e a política econômica do governo é falha, um dos indicadores que comentávamos ontem é o aumento da taxa de câmbio. Quando aumenta o dólar, o exportador ganha mais dinheiro. Então o governo está atento e fala, tá vendo? Como aumentou a taxa de câmbio, eu vou aumentar a retenção às exportações. Isso que começou com o petróleo pode esperar. Vai crescer com outros produtos também. Sempre com a desculpa de equilibrar o orçamento, mas claramente para justificar uma incompetência na função. Antes de ouvir o Augusto, vou pedir para a produção exibir o tweet de Adolfo Saxida, ele que foi ministro de Minas e Energia do governo Bolsonaro. Ele disse o seguinte: economia é modelo de equilíbrio geral. Se você taxa as exportações, o país exporta menos, o câmbio desvaloriza, o país fica mais pobre e as importações, combustíveis inclusive, ficam mais caras. Taxar as exportações de petróleo pode ter os efeitos opostos ao desejados. Ideia ruim. Vai ao encontro aí do que disse Segré, né, Augusto? Agora é impressionante a disciplina do consórcio da imprensa velha, né? Eles não se incomodam com nada, eles dão um jeito e tal. O que fez o Haddad agora foi parecido com o que fez o Edson Lobão, também conhecido pelo codinome Magro Velho, né? Quando ele foi sócio da Madre Superiora, que era o codinome do Sarney. Eles roubaram um convento, conseguiram roubar um convento. Ocorreu um apagão em tudo semelhante aos que eram tratados como um desastre absoluto pela imprensa quando ocorreu no governo do Fernando Henrique Cardoso. Ocorreu no governo Dilma, ele veio e disse o seguinte: não houve um apagão, entrevista coletiva. O que houve foi uma interrupção temporária do fornecimento de energia. Eu fiquei curioso, aí fui ver no dicionário o que era apagão.
Estava lá, apagão, interrupção temporária do fornecimento de energia. É o que acaba de fazer o Haddad. Não houve um aumento da carga tributária, houve uma recomposição do orçamento para cima, né? No caso da arrecadação, e a gente, quem é que está pagando isso? Eles estão fazendo uma vaquinha, né, como faz o PT, quando o Dirceu é preso para pagar a multa dele, é isso que ele está dizendo. O Haddad, você vê por essa cena que o rosto fala, né, em entrevistas, ele não entende nada do que está falando. Ele não entende nada. O governo Lula foi o único da história que, baseado naqueles estudos do tal gabinete de transição, pediu que o orçamento fosse aumentado sem saber como é que era a situação econômica do governo. Não, precisa de mais tantos bilhões. Já começou pedindo, já começou gastando. Aí entrou, eles ainda não sabem com o que estão lidando e subindo a carga tributária. Sempre sobra para a gente. E vai piorar. Vai piorar, porque eles não sabem qual é o caminho que eles devem seguir. E quando um presidente diz que algumas pessoas passam fome, milhões passam fome, porque tem os que comem muito, aí você tem uma ideia da criatividade deles para lidar com problemas sérios. É o que vem por aí.